Pode ir? Começando então Curitiba com o professor Rafael Guanais. Guanais, boa noite. Cauê Rodrigues, do Colina 1927. Primeiramente, parabenizar pela campanha histórica com o Mirassol. Mirassol vem da Série B, a mídia, tanto como jornalista esportiva, já dava o Mirassol como time rebaixado. E eu acho que internamente já era falado isso, uma motivação, né? Serviu como uma motivação a mais. Queria saber de você, passar um recado para a mídia também, para a torcida do Mirassol, essa campanha histórica. Qual é a importância de ir à Libertadores de uma forma direta, ao G4, 66 pontos, e, mais uma vez, parabenizar. Obrigado, boa noite. Mandar um abraço para todo o Mirassol, para o nosso torcedor. Um abraço para o nosso torcedor. Conseguimos fazer mais, né? A gente foi subindo a barrinha à medida que os objetivos foram sendo conquistados. Então, agradecer nosso torcedor, agradecer, dar parabéns para todos os jogadores, as famílias de todos os jogadores. Mandar um beijo para a minha Sarinha, que está na apresentação de balé dela. O papai não consegue acompanhar, mas conseguimos fazer algo muito grande. Então, agradecer também minha família, Neto, Juninho. Então, todo o Mirassol, um grande beijo, um grande abraço. Todos construíram essa campanha, talvez a campanha mais linda na história dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro. Então, não tem muito o que falar, senão agradecer e parabenizar, não só pelos pontos, pelos objetivos conquistados, mas pela forma como o time joga, tem jogado, como a gente conseguiu manter os nossos padrões durante 37 jogos e ganhando, perdendo, empatando, mas a gente conseguindo se superar, trabalhando muito em equipe. Não tenho nenhum recado. Eu entendo que totalmente o que a imprensa colocava era algo plausível e óbvio, só que as coisas elas precisam ser confirmadas, né? Então, eram projeções ou previsões e a gente foi contrariando isso. A gente tinha muita consciência daquilo que a gente tinha como objetivo e o tamanho do desafio também. E esse é um bom recado para o próximo ano também, porque, na minha concepção, nós vamos ter que fazer tudo de novo e melhor, e maior, e melhorar como profissional, como ser humano, como clube, buscar sempre uma zona de desconforto para que a gente possa, porque os desafios são maiores. Então, não tem resposta, né? O que a gente tinha eram objetivos que a gente foi cumprindo, as nossas crenças, os nossos processos, e trabalhar para jogar bem, né? A partir do jogar bem, a gente se aproxima de conquistar resultados. Então, foi isso que aconteceu, graças a Deus, nessa longa e desafiadora competição, que está chegando ao fim, e que a gente ainda quer, nessa última rodada, comemorar com o nosso torcedor num grande jogo, que a gente possa fechar a competição fazendo mais uma vez um grande jogo. Se a gente conseguir 3 pontos, obviamente que é contra o Flamengo, né, o provável campeão do Brasil. Mas se a gente conseguir fazer 69 pontos, a gente consegue passar o Inter de 2013, que foi o time que subiu da Série B para a Série A e fez a melhor campanha até aqui. Então a gente pode bater essa meta também. Então vamos fechar a competição ainda com uma meta a cumprir. Boa noite, professor Guanais, Marcos Eduardo no canal Mestre na Área. Nós conversamos aquela vez lá no estádio Newton Santos, né? Após aquele empate épico 3-3. Assim, você falou de metas, né? Você até falou comigo, ainda não está livre do rebaixamento, até dei minha opinião, não, provavelmente o rebaixamento já está garantido. Já caiu a ficha dessa campanha e, assim, essa história lindíssima que o Mirassol está fazendo 100 anos esse ano no centenário. E como é que está a cidade de Mirassol? Como é que você está vendo isso? Obrigado. Hoje caiu um pouco mais. Hoje eu fiquei muito emocionado ao final do jogo. Era muito difícil fazer o que aconteceu, então Deus nos abençoou demais para que a gente pudesse superar essas expectativas.
Trabalhamos muito também, mas com certeza tivemos essa bênção de Deus, que acontece, são coisas assim, é muito raro de acontecer. Então, é um feito realmente histórico. E aí, nosso torcedor, com certeza, está muito feliz, está muito grato também. Já estou na expectativa de como vai estar nosso estádio no domingo, ou sábado, depende do Flamengo amanhã. Então, mas com certeza, Mirassol é uma cidade, eu convido vocês para ir lá. Mirassol é uma cidade pequena, mas uma cidade de muita educação, de muito carinho. É assim que eles nos tratam lá, na vitória, na derrota. Então, por isso que eu mando um beijo e parabéns para todos eles lá. E na expectativa de domingo a gente se despedir dessa temporada histórica, maravilhosa e sobrenatural. Tudo bem, Rafa? Tudo bem, Guanais. Aline Nastari, TNT Esportes. A minha pergunta ia até falar um pouco sobre isso que você começou falando, né? A cena de você abraçando o Paulinho no final do jogo, indo às lágrimas, é uma cena muito bacana, principalmente porque a gente vem falando dessa possibilidade há algum tempo e a coisa acho que vai se materializando e fica mais distante da emoção e talvez não realize tanto o tamanho do que vocês fizeram esse ano para ser lembrado e lembrado. Queria que você tentasse passar para a gente um pouquinho o que foi que passou ali na cabeça de vocês naquele momento e o motivo das lágrimas. Quando o jogo acabou, eu estava na celebração ainda e eu vi o Tayan. O Tayan é um amigo meu que foi o primeiro jogador que eu contratei quando eu comecei a minha carreira, ainda não como treinador, mas uma carreira que estava sendo voltada para a gestão do futebol lá em 2011. E aí eu lembrei brevemente desses 14 anos da minha trajetória. E aí realmente fica difícil quando eu lembro da minha família, quando eu lembro da minha trajetória, de tudo. Eu comecei na última divisão do estado de São Paulo. E aí tantas pessoas que participam de cada temporada, de cada desafio, meus filhos, minha esposa, meu empresário / amigo, Tayan. Aí o Paulinho é um desses que faz parte desse momento atual. É um grande nome, mas é um cara que está sempre muito próximo da gente ali. Lembro do Juninho, que deu essa primeira oportunidade para mim. Então, rapidamente, muita coisa passou, né? E o orgulho que eu tenho dos jogadores, né? Da forma como a gente vem aqui em São Januário e a gente mantém aquilo que a gente tenta fazer no Maião, aquilo que a gente planejou para fazer hoje, a coragem como eles jogam o jogo, como respeitam o futebol, respeitam os adversários, respeitam os nossos processos, respeitam o clube. Então, passou muita coisa na minha cabeça ali. O único que eu não pensei em mim, o único que eu não pensei foi em mim mesmo. Pensei em tudo que eu não tenho a dimensão, né? Mas eu fui torcedor de estádio, então e sempre um fanático por futebol de uma forma geral. Então, ainda vai ter tempo de avaliar com mais critério, até para os próximos passos que eu preciso dar também em relação ao meu processo de desenvolvimento e de autocrítica. Mas ali naquele momento passa muita coisa na cabeça e eu fiquei muito emocionado porque é um filme, é uma trajetória de ascensão, de muito trabalho, de muita ajuda, muitas pessoas, de muita fé. Então, um momento de muita gratidão a Deus e a todas essas pessoas que fizeram parte, que vêm fazendo parte da minha história. Aqui, Rafael, Joel Silva, do canal Colina em Foco. Primeiramente, parabéns pelo seu trabalho, um trabalho, né, brilhante. Né, e costumo falar isso a todo momento que falo sobre futebol, seja trabalhando ou nas resenhas. Você é disparado o melhor trabalho, o melhor treinador do Campeonato Brasileiro. Obrigado. Inclusive, se em qualquer premiação não tiver o seu nome, para mim é um erro. É um erro de quem está fazendo, justamente por isso, pela questão de orçamento, uma questão de um clube que vem de uma Série B, né, e você, né, com a sua equipe, está no G4. E eu queria entender justamente isso, cara. Qual é o segredo? Porque a gente entende que ter um CT de qualidade é importante, mas também ter
muito dinheiro é também, porque a gente está vendo que os 3 primeiros colocados são talvez as 3 maiores folhas. Né? E se a gente for pegar o G7, tem Botafogo e Fluminense que jogaram o Mundial de Clubes, e está ali o Mirassol. Né? Baseado nesse contexto, qual é, para você, o seu grande segredo, tendo em vista que entende-se que um time de menor investimento vai jogar recuado no contra-ataque? Não que isso seja um problema, não é isso. Sim. Mas os números mostram que o Mirassol joga futebol, tem o 3º ou 4º melhor ataque da competição. Né? E não tem... Terceiro, né? Segundo, né? Junto com o Palmeiras, 60 gols. Exatamente. O Palmeiras vai jogar ainda. Então, é um trabalho que tem uma soma de fatores. Mas se você fosse destacar qual é o grande diferencial, o grande mérito desse Mirassol? Isso me permite, claro, que você se valorizou muito como treinador e seus atletas também. Projetando até a Libertadores do ano que vem. Está com medo de perder jogadores? Ou a diretoria já falou que terão reforços? Como é que dá para dizer aí mais ou menos o planejamento quanto a isso? Obrigado. Obrigado você pelos apontamentos e pelo reconhecimento. É difícil apontar um fator, porque tudo é multifatorial no futebol. Mas é um clube... Eu vou tentar reduzir para o ambiente. Né? Porque com o ambiente a gente consegue trabalhar muito e o jogador, os jogadores, a equipe de uma forma geral, com esse ambiente bom, vai estar sempre cuidando desse ambiente, porque sabe que o ambiente, através do ambiente, ele vai te ajudar a ter desempenho. Tendo desempenho, você está mais próximo de ter resultado. Então, o nosso ambiente é um ambiente, graças a Deus, bom, muito bom. Não é perfeito, porque somos humanos e onde tem ser humano tem problema. Mas as premissas são premissas bem definidas lá no Mirassol. Em relação aos processos, em relação à inovação, aquilo que é necessário para contribuir para a gente performar bem. Então, tudo aquilo que remete ao campo e ao extracampo, porque você não consegue, se você não tem caráter, ou se você não tem coragem, por exemplo, você não consegue vir aqui jogar. Você não consegue desassociar os aspectos humanos, da personalidade, o caráter, daquilo que é o jogador de futebol, do que é uma equipe de futebol. Então, esses processos eles são respeitados e para que o ambiente seja um ambiente onde a gente possa se apoiar e trabalhar junto. Né? E a segunda parte? Sobre a valorização do seu trabalho dos seus jogadores em relação até ao próprio planejamento. E esse é um ponto que isso já vem do Mirassol há muito tempo. Assim. O timing certo para respeitar quem está e os próximos passos no momento certo. Assim. Então, não fomos atrás de jogadores, poucos jogadores renovaram o contrato, mas então tudo é feito ali com muito respeito a esses aspectos humanos, assim, porque tem a família que envolve, as esposas se conversam, então tudo isso é muito delicado, cada detalhezinho assim minucioso para não atrapalhar o ambiente, para não atrapalhar o nosso rendimento. Então, tem o tempo certo para todas as coisas. Assim. E por mais que a gente seja, o ser humano, por essência, é imediatista e um pouco ansioso. Nós somos, em alguns momentos, ainda mais com a quantidade de informação que se existe hoje, a gente quer sempre antecipar, mas as coisas elas precisam ser feitas no momento certo. Então, agora é o momento que agora cravou, né? Agora é a fase de grupo da Libertadores, graças a Deus. Então, agora é hora de começar. Temos alguns dias já para tentar antecipar alguns processos para que a gente possa entrar 2026 fortalecido, né? Dentro daquilo que são os princípios que são culturais e muitos deles são inegociáveis. Então, vale a pena uma conversa de mais tempo para a gente poder falar um pouco mais desses processos, da cultura, enfim, como um clube pequeno de uma cidade pequena consegue fazer algo tão grande. Então, são sempre muitos fatores, mas os seres humanos caminhando para um mesmo sentido é algo que podem se fazer coisas extraordinárias. Né?
Jesus falou que se a gente tivesse fé, a gente poderia mudar uma montanha de lugar, né? Então, eu acredito que esse tipo de fé que nos trouxe lá desde o começo, para que a gente pudesse trabalhar e fazer algo extraordinário. Professor, as perguntas do grupo aqui, então, agora começando pelo Cleiton Lemos, do Dimensão Esportiva. Elogio e depois a pergunta. É uma loucura, no bom sentido, como esse time do Mirassol é encaixado. Todos os movimentos são bem coordenados e os jogadores sabem exatamente para onde correr, o que fazer e tudo mais. E, claro, você é um treinador corajoso, inteligente e muito claro sobre o que quer do seu time em campo. Não é um acaso. É fruto de uma enorme capacidade e muita qualidade da sua parte. Então, parabéns. Agora a pergunta. Muita gente duvidou que o Mirassol pudesse competir nesse nível. Em que momento você sentiu que o time começou a provar para fora o que vocês já acreditavam por dentro? E você assumiu o Mirassol, segunda, né? Você assumiu o Mirassol em um momento de reconstrução e hoje entrega um marco histórico. Qual o maior desafio pessoal da sua trajetória até aqui? Eu já vi nos treinos e confirmou no jogo contra o Cruzeiro, na primeira rodada, depois do 2-0. Que a gente tinha capacidade de competir em alto nível com os gigantes que a gente teria que destronar. Então, sempre muito convicto daquilo que precisava ser feito para que nós pudéssemos manter o time na primeira divisão num primeiro momento. Depois a gente foi conseguindo atingir novos níveis e como eu falei, caminhando sempre para uma mesma direção. Obrigado pelos elogios. Eu preciso compartilhar esses elogios com muita gente, né? Por mais que a gente tente individualizar, ninguém faz nada grande sozinho. Então, a gente está fazendo algo grande porque a gente trabalhou com muitas mãos, pés e mentes num mesmo caminho aí. E me lembra? A segunda pergunta do Cleiton é: você assumiu o Mirassol no momento de reconstrução e entrega um marco histórico. O maior desafio pessoal nesse processo? Vencer a incredulidade no começo, com certeza. Que não era só externo, nós tínhamos, por mais que tínhamos convicção do caminho, a gente precisava ser provado e provar. E aí a gente conseguiu fazer isso no começo da competição, vencer barreiras da nossa própria mente e entender qual era a direção para que nós pudéssemos hoje. Não sabíamos que ia chegar aqui, mas que a gente podia fazer algo maior do que estava sendo falado de nós. Próxima pergunta é do Marcelinho, da TS Rádio. Espera aí que escapou aqui. Marcelo Silva, da TS Rádio. Espera aí, professor. Parabéns pela vitória e pela excelente campanha. Hoje, nem tem muito o que perguntar diante de mais uma vitória histórica do Mirassol, que crava sua participação na fase de grupos da Libertadores. O Mirassol jogou hoje o que faz praticamente durante todo o campeonato. Futebol bonito, bem jogado, respeitando o adversário, mas mostrando que é possível enfrentar os chamados grandes times de igual para igual. Como você falou algumas vezes, enfrentando e destronando gigantes. Minha pergunta, professor, é sobre um momento aos 49 do segundo tempo, logo após o gol do Carlos Eduardo. Você ali à beira do gramado, as duas mãos na cabeça, no rosto, emocionado. Passou um filme ali? É um filme. Como eu falei para ela, é muita coisa que passa e aí a ficha começando a cair que, poxa, a gente tinha conseguido realmente fazer algo que em determinado momento ali eu comecei a sonhar, né? Comecei a sonhar com a Libertadores. Não foi desde o começo, foi no decorrer. E a gente foi aumentando o nosso desafio, subindo a barrinha, esticando a corda no nosso dia a dia. E aí entendendo que era possível fazer o que foi feito. Então, um filme bonito, quem sabe merece um livro. Próxima pergunta aqui do grupo é do Lucas Israel, Diário da Região. Parabéns pela vitória e pela vaga na fase de grupos da Libertadores. Se o Guanais de hoje, 2 de dezembro, pudesse voltar no tempo e falar com o Guanais de março, que ia assumir o Mirassol, o que diria? Convicção. Humildade e convicção. Segue que pode acontecer algo extraordinário. Então, foi essa linha que a gente teve. E aí o nosso ambiente, né, a nossa equipe, quando eu falo equipe, são muitas pessoas. Aí eu teria que citar muitos nomes aqui, vocês iam ficar bravos comigo. Então, já está tarde,
mas são muitas pessoas. Vai ter o tempo certo para falar de cada um deles, e todos eles sabem o quanto eles foram importantes para essa conquista. Vão ser determinados nomes, vão ser enaltecidos individualmente, mas todo mundo ali sabe que foi um trabalho de todo mundo ali, que todo mundo merece ser citado. E um dos pontos é que talvez a gente ligue pouco para isso, né? Então, essa vaidade que, né, não nos pegou em nenhum momento, graças a Deus. PH Borges, do Mirassol na Veia, nosso amigo Amaralzinho. Boa noite, professor. Parabéns por mais um feito histórico. O que representa suas lágrimas no fim do jogo? E como é vencer pela segunda vez uma das suas referências como técnico do Campeonato Brasileiro? Eu falei para ele antes do jogo que era uma honra muito grande poder mais uma vez estar dentro do campo com ele. Esse cara é fantástico, né? Esse cara é fantástico. Então, pergunta para os jogadores que trabalharam com o Diniz, você vai conseguir entender o quanto ele representa. E aí um estádio que transborda a história, a tradição, grandes nomes, torcida apaixonada. Então, é um privilégio muito grande fazer um jogo como esse, né? Como eu falei, eu vim lá da última divisão de São Paulo, então passa o filme, os caminhos e principalmente, como eu falei, uma trajetória de fé, né? Então, Deus nos abençoou demais com as direções, com os caminhos, com as pessoas, né? Hoje o Felipe não ia iniciar o jogo, né? O Felipe não ia iniciar o jogo. Ia iniciar o Reinaldo tentou, o Felipe fez um jogo absurdo. E o Christian também não, né? Então, são coisas que extrapolam demais, por exemplo, capacidade cognitiva, e então tem que agradecer demais por tudo isso e agradecer a todos que fazem parte dessa história tão linda. E ele pergunta aqui o que passou o que representam as lágrimas, né? O que passou na sua cabeça? Tudo isso, cara. O filme é muita emoção, muita coisa que o tempo certo vai falar, mas show de bola. Trabalhar, construir uma equipe que joga futebol e trabalha junto, isso é um privilégio, é uma honra. Bruno Scacciotti, da TV Record. Parabéns pela vitória e pela vaga direta na Libertadores. E agora, com essa vaga, participação em Copa do Brasil, Brasileiro, Série A e Paulistão em 2026, como é que o senhor deseja que seja o Mirassol no mercado para trazer atletas e como gerir esse elenco em um calendário recheado com jogos no meio e no fim de semana? Eu não vou falar de mercado, porque, poxa, imagina, a gente acabou de ter uma conquista tremenda com os jogadores que estão ali, que estão comemorando, etc. Eu vou falar de mercado, aí não é legal, cara. Eu entendo, me perdoa por não responder a pergunta, mas eu não posso fazer isso, não seria... os caras estão ali comemorando, vai ser um balde de água fria, né? Então, vai ter o tempo certo. O importante nós temos que comemorar, na verdade. Próxima pergunta é do Alan Ribeiro, Sport News Mundo. O Mirassol, em todas as partidas do campeonato, seja nas vitórias, empates ou derrotas, jogou de igual para igual com todas as equipes e sempre manteve um nível de concentração, independentemente das circunstâncias. Como foi esse desafio de trabalhar essa parte tática e psicológica com os atletas durante toda essa temporada? Entendendo que cada jogo seria uma história e um mini processo dentro de um longo processo. Então, estabelecendo objetivos, mini metas e, principalmente, tendo como norteador nosso padrão de desempenho. Então, a gente quer jogar bem, né? Quer levar para os jogos aquilo que a gente faz no nosso dia a dia de treino. E esse era o maior respeito que a gente podia ter com aquilo que é o nosso trabalho, com aquilo que era a nossa construção, independente do resultado. Então, não nos abalamos tremendamente com as derrotas e nem nos empolgamos demais com as sequências de vitórias. Então, por isso que a gente conseguiu, mentalmente e emocionalmente, estar sempre equilibrado para fazer bons jogos. O Sérgio, da Esportiva Web. Parabéns, vitória que coloca o Mirassol pela primeira vez na Libertadores. O time hoje jogou o fino da bola, anulou o Vasco em pleno São Januário. Temos que comemorar muito mesmo. Hoje é só elogio, professor. Obrigado, mais uma vez. Agradecer somente e mandar um abraço para todos eles ali, para todo o Mirassol. Wesley Campofredo, Cidade Clube. O senhor esperava chegar na última rodada contra o Flamengo tão tranquilo? O que significa essa palavra que eu não conheço?
ela Agora não não faz é parte possível do que o senhor meu... não sabe. Não, nós queremos ir para 69 pontos. Eu quero descansar amanhã só. Depois a gente vai focar para vencer o jogo do Flamengo, porque eu quero ter mais uma marca. Eu quero que esse time fique marcado como o time que subiu da Série B, não só como caçula, mas como o time que subiu da Série B e fez a melhor campanha na Série A. Faltam 3 pontos. Então nós vamos atrás desses 3 pontos. É um grande jogo, um grande adversário. Não sei como eles vão para lá, mas na minha cabeça o campeonato termina dia 6 ou dia 7. Então esse é o respeito que eu preciso ter ao torcedor, ao clube, ao jogo. É muito sério, o futebol é muito sério. A vocês da imprensa, o futebol é muito sério. Então a gente vai comemorar sim, mas depois a gente vai se planejar para fazer um grande jogo no sábado ou no domingo. Luan Amaral, ESPN. Com a vaga direto na fase de grupo da Libertadores e o calendário mais apertado em 26, existe a possibilidade de dar férias aos jogadores antes do jogo do Flamengo? Respondeu na anterior, né? 26 eu consigo olhar um pouco ali, mas eu quero 69 pontos. Vamos pensar nos 69 pontos e depois a gente pensa na sequência. A última é do Marcelo Schaffhauser, da Record e da Rádio CBN. Te dá parabéns e diz que a equipe atingiu mais um objetivo dentro do Brasileirão, talvez o maior deles, que era a vaga direta na fase de grupos da Libertadores, e agora só falta fechar o ano invicto em casa no próximo domingo? É uma pergunta. Também tem essa. E a segunda, teremos o livro de Rafael Guanais e comissão técnica sobre essa temporada fantástica no comando do Leão? Se tiver, eu que vou escrever. Combinado? Que dia é hoje? Hoje é, sei lá que dia? 2 de dezembro. Aí o campeonato começa dia 7, né? Aí a gente vai descansar um pouco. Tem jogo dia? O campeonato começa dia 7, o senhor está falando? Termina dia 7. Ah, sim. Aí começa dia 11. Isso. Não dá tempo de escrever livro nenhum. Tem que trabalhar, porque se perde 2, aí vira tudo. Aí vocês vão me bater pra caramba. E qual que é a outra parte? Se só falta fechar o ano invicto em casa. Fechar o ano invicto em casa. 69 pontos, se Deus quiser. Se não der os 69, mas marcar é mais uma marca. É muito importante. Por isso que o ano não acabou. Fechamos.